Sejam bem-vindos, amantes da quinta arte, ao Primeira Página, ou de Primeira Impressão Equivale. Eu sou Rafael Campos, esse é o Matheus Braga, e hoje nós iremos falar de um clássico que já fez bastante sucesso como livro, virou série, e agora a gente vai falar sobre a primeira página dele. Iremos falar sobre Game of Thrones, a Guerra dos Tronos, especificamente o primeiro livro de toda a saga da Crônica de Gelo e Fogo. Mostra aí o livro aí, Matheus. É isso aí, Rafa. A gente até trouxe já outro livro do George Martin, né? Que é o. Até se passa antes, né? Que conta a história lá da dinastia, dos Targaryen em si, né? Mas esse aqui, na verdade, é o primeiro livro aí da série em si, né? Que ficou mais famosa aí, que é As Crônicas de Gelo e Fogo. E esse livro é o primeiro, né? Da série. Em princípio seria um total de 7, mas ele não terminou de escrever até hoje, né? A Guerra dos Tronos. E aqui eu tô com a edição até mais antiga já, da Leia. A publicação nem tá mais com a Leia, agora tá com a Companhia das Letras, se não me engano. Já tem até uma capa diferente também. É pelo mesmo artista, que é o Mark Simonetti. Eu acho bastante apreciativa, bastante bonita as capas dele. Gosto bastante do artista. E ele fez todas as capas até então, enfim. É um livro grande, letras pequenas aqui, as páginas com bastante texto. Mas foi um dos livros que mais me pegou, assim, na minha época de começar a me envolver com a leitura em si. Então, até me surpreendi na época, eu não gostava tanto de ler e acabou me pegando bastante. Mas vamos lá, nada disso interessa pra gente, né? A gente está preocupado aqui com as técnicas utilizadas pelo George Martin aqui na primeira página e se a gente viraria ou não. Vamos ver se depois de anos que eu li, se eu seguiria virando a página ou não aqui. Vamos lá. A Guerra dos Tronos, George Martin, prólogo. Deveríamos regressar, insistiu Garrett quando os bosques começaram a escurecer ao redor do grupo. Os selvagens estão mortos. Os mortos o assustam? Perguntou Sir Waymore Royce, com não mais do que uma sugestão de sorriso no rosto. Garrett não mordeu a isca. Era um homem velho, com mais de 50 anos, e vira os nobres chegarem e partirem. Um morto é um morto, respondeu. Nada temos a tratar com os mortos. Mas estão mortos? Perguntou Royce com suavidade. Que prova temos disso? Will os viu, disse Garrett. Se ele diz que estão mortos, é prova suficiente para mim. Will já sabia que o arrastariam para a discussão mais cedo ou mais tarde. Desejou que tivesse sido mais tarde. Minha mãe me disse que os mortos não cantam, contou Will. Minha ama de leite disse a mesma coisa, Will, respondeu Royce. Nunca acredite em nada do que ouvir junto ao peito de uma mulher. Há coisas a aprender mesmo com os mortos. Sua voz criou ecos alto demais na penumbra da floresta. Temos uma longa cavalgada pela frente, salientou Garrett. 8 dias, talvez 9, e a noite está para cair. Sir Waymar Royce olhou para o céu de relance com desinteresse. Isso aconteceu todos os dias a esta hora. Você perde a virilidade no escuro, Garrett? Will via a boca de Garrett comprimida, a ira só a custo, reprimida nos olhos que espreitavam sob o espesso capuz negro de seu manto. Ele passara 40 anos na patrulha da noite, desde que era jovem até se tornar um homem, e não estava acostumado a ser desvalorizado. Mas era mais do que isso. Will conseguia detectar no homem mais velho algo mais sob o orgulho ferido. Era possível sentir-lhe o gosto, uma tensão nervosa que se aproximava perigosamente do medo. Will partilhava o desconforto do outro homem. Estava havia 4 anos na muralha. Quando for enviado para lá, todas as velhas histórias ressurgiram em sua mente, e suas entranhas tinham virado água. Era agora um veterano de 100 patrulhas, e a sombria e infinita terra selvagem a que os homens do sul chamavam de Floresta Assombrada já não o aterrorizava. Até aquela noite, algo parecia diferente então. Havia naquela escuridão algo ameaçador que fazia os pelos de sua nuca eriçarem. Cavalgavam havia 9 dias para norte e noroeste, e depois de novo para norte, cada vez para mais distante da muralha, seguindo sem desvios a trilha de um bando de salteadores selvagens. Cada dia fora pior que o anterior. Aquele tinha sido o pior de todos. Um vento frio soprava do norte e fazia as árvores sussurrarem como coisas vivas. Durante todo o dia, Will tivera a sensação de que alguma coisa o observava, algo frio e implacável que não gostava dele. Garrett também sentira. Will desejava com toda a sua força cavalgar rapidamente de volta à segurança da muralha, mas este não era um sentimento que poderia partilhar com um comandante. Enfim, avançamos um pouco aqui da primeira página, porque a editora não
fechou na primeira página em si, que daria também, a gente comenta sempre sobre isso, né? É muito comum nas edições de modo geral darem um espaçozinho na primeira página, né? Seja capítulo, prólogo, qual seja o título que for, colocar um espaçozinho. Até não vejo problema mesmo de fato, né? Algumas editoras às vezes abusam, né, desse espaço, colocam que a gente até acaba achando que poderia ser reduzido, mas aqui nem é o caso, eu acho, não ficou tão crítico, até porque as palavras são pequenas, é bastante texto para uma página só, mas enfim, é isso. Tem uma coisa que eu queria começar já na análise desse texto, é que pelo fato de ser palavras muito pequenas, uma letra muito pequena no texto todo, teve bastante informação, mesmo com a gente, um tantão e o Matheus avançando umas 3 linhazinhas, Ah, daria para avançar até um pouco mais se tivesse começado, né, logo desde o sim. começo, ou não tivesse avançado no toda coisa. E o que eu achei interessante é que começar com fala é algo bem legal, porque existe uma técnica de escrita que se chama iniciar na ação. Tem um nome específico, mas para traduzir diretamente é iniciar na ação. Não sei quem é, não sei quando começou, não sei de nada, mas já te coloca Joga, não é? dentro da ação Exato. acontecendo e você vai aprendendo de acordo com que as coisas vão acontecendo. Eu acho isso relativamente difícil, porque você já precisa criar ou uma surpresa, ou algum gatilho de aproximação, ou de antecipação, ou alguma coisa muito forte para que a pessoa faça sentido acompanhar algo que não se começou, que já está iniciado. Justo. Então achei muito legal começar, né, com nós deveríamos regredir. Primeiro pelo fato de já começar na ação, já ter algo, né, regressar, né? Já começa na ação e já começa na ação de urgência, porque se tem que regressar significa que alguma merda aconteceu ou que vai acontecer. Justo. Então, além de começar na ação, já começa na merda. Então, eu gostei bastante desse Essa start, tipo, técnica, né? caramba, mano, mal começou já tem isso. É justo o que a gente analisa normalmente essas primeiras frases, né, Rafa? E a gente pede, assim, pede, a gente, entre aspas, né? A gente sugere que tenha alguma coisa de impacto, alguma coisa de curiosidade para motivar o leitor a querer continuar, né? E essa sensação de urgência aqui que ele coloca é exatamente isso, né? Só que num diálogo, a gente não é tão acostumada a ver primeiras frases com diálogo, né? Às vezes já usei em alguns contos meus também, não vejo como problemático, mas não é tão comum. Se eu for parar a pegar todos os livros da sua casa aí, conta aí quantos tem que começam de fato com diálogo, eu acho que é mais raro do que comum. Mas eu acho bacana também. É claro que você tem que escolher da mesma forma, né? Qual o diálogo? Você pode colocar sei lá, se começasse com um bom dia aqui, provavelmente não ia fazer tanto impacto, né? Então, assim, ele pensou em, vou colocar na ação, vou colocar no momento onde já está acontecendo algo, no mínimo, estranho ou curioso, né? Para você se interessar por isso, né? Acho que a ideia dele foi justamente essa e bastante válida para mim, né? Sim, e o legal é que uma coisa que a gente bate bastante o martelo, principalmente no quesito de descrição, é fazer com que dentro da mesma frase tenha múltiplas funções. Enquanto eu estou descrevendo o ambiente, eu já coloco já uma percepção de personagem, já coloco o desenvolvimento de plot, já coloco o world building, já coloco, por exemplo, a apresentação de conflito. Quanto mais funções você conseguir colocar na mesma frase, mais robusteza você dá para o seu texto, porque você consegue, com pouco, falar muito. Justo. E continuando o primeiro parágrafo dele que diz, né, insistiu Gerd enquanto os bosques começavam a escurecer ao seu redor, ele já traz dentro da... Claro que por ter esse beat, então tem essa leve separação, mas ele já começa já a descrever o O ambiente, ambiente né? Justo. enquanto mantém a plot em desenvolvimento, porque o tempo está acontecendo, e já traz um background. Os selvagens estão mortos. Então eu achei essa primeira Uma frase, plane... vamos colocar a frase Sim. como um todo, né? Regressar e o beatzinho, bem completo, com. Eu consigo contar fácil aqui uns 5, 6 gatilhos em 2 linhas de texto. Justo. Então é algo assim, Bem muito feito, né? denso, A gente muito comenta bem feito, com sobre certeza. que é interessante na escrita você dar a função para tudo, não colocar nada de graça, né? Nada para encher linguiça. E aqui, querendo ou não, deveríamos regressar e falando dos selvagens estão mortos, você querendo ou não já tá dando background da história, colocando conflito talvez, né? Já tá apresentando personagens, tá falando do Garrett, né? Já tá colocando o ambiente, que é o boss, né? Então tudo aqui tem uma função, né? Não tá enchendo linguiça em ponto nenhum aqui, né? Nessa primeira frase. Então isso é interessante, né? A gente recomenda bastante isso.
E Sim, aí, Rafa, um outro ponto assim que o George Martin é bem famoso por, né? Pelo menos na série Game of Thrones, né? É a questão de ter muitos personagens, né? E aqui a gente já aborda nesse trecho aqui, a gente já vê 3 personagens no momento, fora os que eles citam, né? Os selvagens, aí no caso, né? Os mortos em si. É, e uma coisa que eu gosto bastante, que eu me inspiro bastante nele, é a questão do ponto de vista, né? Então, o capítulo, cada capítulo do Game of Thrones é narrado por um ponto de vista de um personagem específico, né? Então, você está vendo, acompanhando ele ali, então tem a percepção dele, né? Isso vai caracterizando o personagem. E o que é interessante aqui, que eu acho curioso, eu nunca tinha parado para pensar na época, até porque eu não conhecia quando li a primeira vez, né? É que ele demora um pouco a te deixar claro quem é o ponto de vista, né? Tem um diálogozinho ali que tá acontecendo e que nenhum dos dois, né, que é o Garrett, nem o Waymon Royce, né? Nenhum dos dois é o ponto de vista. O ponto de vista é do Will, né? Que é um terceiro moleque que tá ali, né? Acompanhando a parada. E só ali na frente, né? Depois do diálogo todo é que ele vai falar, ó, o Will já sabia que o arrastaria. Então, esse já sabia é quando ele te mostrou, ó, eu tô dentro da mente desse personagem. O narrador tá acompanhando a mente desse personagem. Esse cara já sabia disso, né? E aí você segue aí percebendo que ele tá observando a coisa toda ao redor dele, né? E até essa frase eu acho ela muito interessante. Eu gosto dessa brincadeira que o George Martin faz. Ele faz até acho que com frequência no livro, eu tento me inspirar nisso também. Né? O Will já sabia que o arrastariam para a discussão mais cedo ou mais tarde. Aí ele dá um ponto, dá uma quebrazinha assim, né? Você acha que, pô, isso mais cedo ou mais tarde é uma expressão, querendo ou não, comum no nosso dia a dia, a gente usa bastante, né? Só que ele vai meio que dar uma não sei, uma invertida nela, fala assim, desejou que tivesse sido mais tarde, sabe? Tipo, essa frasezinha solta que contradiz algo que, sabe, você já estava por satisfeito ali, aquela frase padrãozinha que ele usa, ele vai lá e dá uma roupagem nova para aquilo, sabe? Eu acho bastante interessante quando ele usa dessa forma. sim. E o legal até que você comentou sobre a apresentação é que, no caso, quando fala assim, os mortos, claro que aqui tá dizendo, obviamente, que os selvagens, mas ele já começa a prever, e o que é legal é que a frase clássica que, quando a galera que não conhece Game of Thrones ou conhece parcialmente, fala, o que que você sabe de Game of Thrones? Aí os caras falam, né, o inverno tá chegando, né? Inclusive tá Muito na isso. capa. E o legal é que, desde o começo, cria essa ideia de apresentação do conflito, apresentação do antagonista, porque você fica pensando, beleza, num livro onde cada capítulo tem o seu protagonista, entre aspas, porque já que a definição de protagonista é que a história está contando a partir do ponto de vista dele. Se ele é bonzinho, se ele é mau, é outra concepção. Porém, protagonista. Então, cada capítulo tem o seu protagonista. Então, quem é o protagonista da história? Quem é o antagonista da história? Quem é o vilão da história? Apesar de quem está começando a escrever brincar com isso sem ter um conhecimento muito da técnica, pode gerar diversos pontos de vistas e no final deixar muito confuso e não algo bem fechadinho, mas quando você consegue entender o que é um protagonista, o que é um antagonista e como isso interfere nas relações de personagem, você consegue fazer uma alma bem completa, criando foreshadowings e antecipações. No caso aqui, eles estão fora da muralha, né, tanto que é mostrado isso no final dessa primeira página, e a galera sabe, no caso, quem já assistiu e quem já leu, sabe o que tem depois da muralha. Então já começa a apresentação do vilão, porque uma das coisas mais importantes quando você monta um vilão, um antagonista, ele estar sempre presente como um perigo constante. E aqui, no caso, entre aspas, o inverno é o perigo, não o inverno, mas o que o inverno traz. Então eu acho bem legal que, apesar dele não apresentar o antagonista mor da história, ele já está apresentando Uhum. o Pra antagonista quem mor da sabe, você história já ao vê que mesmo ele tempo. deixou ali de easter egg, vamos dizer assim, né? Sim. Justo. E assim, ó, Rafa, eu acho, como eu tinha falado, ele gosta de usar muitos personagens, né? É até famoso por isso, e desfazer deles também com certa facilidade, né? Mas eu acho bacana como ele caracteriza também, né? Aqui a gente tem 3 personagens, e durante essa primeira página toda ele vai caracterizando todos bem ele, né? O Will, que é ali o ponto de vista de quem está acompanhando, né? O Sir Waymon Royce parece um cara meio arrogantezinho, meio cheio de si, né? O outro que já é um veterano aqui, que já tem mais experiência da história e tal. Então, assim, todos eles, à medida que a história vai evoluindo, que vai se avançando, que os diálogos vão acontecendo, ele vai dando pinceladas de background de todos eles, vai caracterizando muito bem eles, assim. Então, acho
Acho isso do Martin muito, muito poderoso. Sim, e é engraçado porque você vê que tem muitos autores que possuem dois, três personagens e você às vezes sofre pra entender. O cara tem três personagens que ele vai descartar no final desse prólogo e a gente entende o ponto de vista de todos, entende às vezes um background dele, uma motivação dele, algum trejeito dele, Uhum, algo que você vê muito mais forte em roteiros, porque mesmo sendo coadjuvante, precisa ter, né, no caso, subtextos para que o ator, a atriz consiga criar o personagem. Então você vê um carinho nesses personagens, mesmo que eles sejam descartáveis. uhum, Porque a gente fala que, em tese, quando a gente vai construir uma história, existe o mais clássico de todos, que é o character driven. Eu vou seguir a vida desse personagem. Ele é o protagonista, então a gente vai seguir a história no ponto de vista dele. Obviamente, pode ter alguns capítulos que trocam. No caso aqui, por ter bilhões de personagens e cada um contar no seu ponto de vista por capítulo, o George Martin ele fez o que a gente chama de plot driven. No caso, a história contada indiferentemente de quem é o protagonista que está contando aquela história. E normalmente, quando a gente fala sobre plot driven, os personagens não são tão bem desenvolvidos porque eles não são importantes. O importante é uma história desenvolvida. Então eu vejo assim que o George Martin pegou assim os dois mundos para deixar mais difícil da vida dele. Fez plot driven, onde o mais importante é a história, porém com muitos com personagens. com muitos personagens desenvolvidos, como se Uhum. fosse um character driven. Tanto que muitas vezes a galera fica se perguntando: quem é o protagonista? Ah, é a Daenerys, é o Jon Snow, é a, sei lá, a Bran, qualquer um, né? Cersei. Quem é? É todos. É todos e nenhum. Claro que numa série você precisa colocar um protagonista para que a pessoa consiga entender, porque senão ficaria algo mais episódico, ficaria um pouco estranho. Mas, em tese, ninguém e todos são ao mesmo tempo, dependendo de qual ponto de vista que você está fazendo. É algo assim Sim. surreal. Bacana. E assim, ele termina com. É uma frasezinha de impacto, né? Apesar de que é aquilo que eu falei, né? Eu tive que avançar um pouco, então a história continuaria, obviamente. Mas querendo ou não, é uma frasezinha de impacto, né? Mas este era um sentimento que. Mas este não era um sentimento que poderia partilhar com o comandante, né? Que já dá um pouco de acho que de aprofundamento do personagem também, dos dois personagens, né? Dele em si, né? Essa noção de o que pode, o que não pode ser feito com o comandante, e a do comandante em si, que é um cara meio arrogantezinho, que é um cara meio estrela, talvez, né? Pelo medo que ele tem pelo cara, né? Do que pode acontecer e tal. Mas, enfim, eu acho bacana a primeira página como um todo, justamente por conta de tudo isso, né? Dá o tom da história, que é esse aspecto meio sombrio, né? É uma alta fantasia, mas do jeito que eu gosto mais, que não é focada em ficar mostrando magia pra tudo quanto é lado, arma mágica e poder pra tudo quanto é lado. É uma coisa mais, um pouco mais pé no chão, apesar de ter seus momentos de fantasia, claro. Caracteriza personagens muito bem, né? E já trouxe um pouco do conflito pra gente que conhece, sabe que ele já tá introduzindo aqui o conflito, né? Apesar de primeira vez que você lê pode não ficar explícito, né? Mas a gente que já conhece bastante da história já sabe que ele tá introduzindo aqui de alguma forma, né? Sim. Eu vi um erro aqui que, infelizmente, não é um erro do autor. É mais um quesito Editor, de tradução. tradução. Mais de tradução. Porque isso é às vezes um problema de quando a gente vai fazer uma análise de texto internacional. Né? No caso, quando a gente falou, por exemplo, no vídeo do Bernardo Stamato, que é um escritor brasileiro escrevendo em português para Justo. brasileiros. Então você vê que existe um carinho do leitor nativo para os seus Justo. leitores nativos. Né? Quando a gente falou dos nossos contos, do meu, do Matheus, da Camila, do Bruno, do André e tudo mais, é escritor brasileiro escrevendo para brasileiros. Obviamente, você pode fazer ambientação em qualquer mundo, em qualquer cenário, em qualquer país. Só que existe os estilos. Tanto que o que me incomodou um pouquinho foi: minha mãe me disse que os mortos não cantam. Contou Will. Então esse cantam, Contou. logo, contou, que Cacofonia podia que ser acontece, qualquer né? outro verbo. Uhum. Exato. Então, assim, mas Rafa, contar de falar, ele falou tal coisa, e cantar.
são verbos totalmente diferentes, sim, mas pela sonoridade ser muito próxima, É, soa algo que a gente chama de pleonasmo sonoro, é a que é a cacofonia. repetição, uma cacofonia, né? Cacofonia. É um pleonasmo sonoro, Isso. apesar de não ser um pleonasmo, gramaticalmente está super correto. Sim. Então, mas é aquilo que, com certeza, no caso, pode ser uma tradução direta, tipo, a pessoa simplesmente traduziu, mas como no português, pro inglês, o canton e o contou são verbos diferentes, bem diferentes na pronúncia em inglês, não geraria essa cacofonia. Exato. Então eu acho que vai também do tato, porque a tradução não é simplesmente você Ao traduzir. pé da letra, A sim, sim. tradução é você ter meio que tentar colocar em português os princípios por detrás que o autor conseguiu. Claro, Justamente. quanto mais cabuloso é o autor, quanto mais cabulosa é a escritora, mais difícil fica para os tradutores manter o tecnicismo da pessoa traduzindo para o português. Então, mas é aquele ponto que, depois de 800 mil páginas, para mim foi aquela ervilha no conto da menina da princesa e ervilha. Então, é mais ou menos isso. Não faz diferença, mas às vezes você tá lá ouvindo bonitinho e bate aquele meio segundo que você fala: Ah, meu Deus. Acontece. Realmente, Acontece. Rafa, isso eu acho que eu até tinha pegado quando eu estava digitando a página, eu peguei uma coisa ou outra assim de repetiçãozinha de palavra. Isso é um negócio que a gente tende a sugerir para evitar também, justamente porque inconsciente vai dando essa cacofoniazinha assim, né? Você tá lendo, pô, já li isso aqui em algum lugar. Aí você olha ali para trás, pô, usou a mesma palavra agorinha há pouco, sabe? Isso é o tipo de coisa que às vezes até pode até nem ser problema da tradução, né? Nesse caso que o Rafa citou, com certeza né? Que daria para enxergar uma outra palavra ali para substituir o contou, né? Mas tem alguns casos que acontecem nos Estados Unidos, pelo que eu percebo, não sou ávido leitor de textos em inglês, mas tento ler um ou dois livros em inglês por ano. Eu percebo que eles são mais flexíveis com essa repetiçãozinha de palavras, de termos, sabe? Tipo, a gente comenta muito aqueles speeches de diálogo, né? Ela disse, ele disse, tem muito disse repetido, que para eles soa normal. Pra gente, quando a gente tá lendo aqui, quando você tá lendo, dá um incômodozinho, sabe? Então, assim, tem essa questão de para eles serem algo mais natural do que pra gente, né? Aqui em específico eu não peguei, acho que muito desses distant, até tô vendo que dois perguntou aqui, relativamente próximos, né? Mas por exemplo, o Will, que é o personagem principal, nessa primeira página deve ter uns trocentos, o Will, tá ligado? O Will, isso, o Will, aquilo, Will, aquilo. É natural se for parar a pensar, porque eu tô seguindo o ponto de vista do personagem, mas daria para você pensar como escritor, né? E aí eu entendo, lá nos Estados Unidos funciona de um jeito, mas eu digo assim, pra gente que tá aqui no Brasil e novos escritores, né, pensem em sinônimos, né? Pô, é um rapaz, é ele, não sei, sabe? Existem formas de você nomear o seu personagem sem que seja o nome dele de fato, né? E ajuda a diversificar o texto, deixar ele mais limpo, mais fluido. Sim, sem contar que se você já tá tendo que mudar os sinônimos, aproveita e já continua caracterizando mais ainda. Exato. Já que você faz É isso, uma faça oportunidade para isso isso, exatamente. com. Exato. O que. A repetição de termos que eu vi também, que repete pra caramba, meio que. Acredito que, apesar de fazer sentido, no caso, mortos, porque ele tá meio que reforçando pra caramba o Esse clima de antagonista, tensão também. que esse clima de tensão, só que os mortos assustam. O morto é o morto, mas os mortos falam. Uhum, Minha mãe disse que os mortos não cantam. Ah, mas os mortos não sei o quê. uhum. Beleza. Ok, entendi. Acho que talvez entre também um pouco nisso que o Matheus falou, das repetições de termos. Alguns fazem até sentido serem colocados, mas é aquela coisa. Um morto é um morto. Aí a pessoa não fala assim, ah, mas os mortos cantam. Ah, mas os mortos não sei o Ah, quê. Não, a gente já nessa, entendeu que os mortos. nessa frase mesmo que você comentou, Rafa, o morto é um morto, respondeu, nada temos a tratar com os mortos. Poderia ser muito bem, tinha um morto é um morto, respondeu, nada temos a tratar com eles. Já teria substituído, tirou um mortos aí, que não fez diferença, né, e passou a mesma mensagem. Exato, e às vezes troca o nada temos a tratar com É. aqueles, meio que mostrando um certo asco. Você Uhum. fala, pô, já sabemos que a pessoa tem asco
dos mortos de Sim. alguma forma, ou a lenda, os caramba. Então, às vezes, você mudar uma palavra para eles, indiferente, aqueles, nojentos, Uhum. ou qualquer outra coisa que não necessariamente é um sinônimo, mas que gere uma nova informação, Sim. eu acho que é Justo. interessante. Mas aí, Matheus, viraria ou não viraria Depois para o de, Game of Thrones? depois de mais de 10 anos que eu li a primeira vez, eu ainda continuo virando, Rafa. Eu acho a escrita do Martin, ela me pega demais, assim, eu acho muito completinha. Sempre foi inspiração para mim, foi um dos livros que me introduziu a virar fã de literatura de modo geral e me inspira a escrever também. Gosto demais e viraria, assim, detalhezinho ou outro aí que a gente comentou, né? Questão de repetição de palavra aí, às vezes um enter a mais ali em uma frase ou outra também, eu acho que eu daria uma quebrada. Mas, de modo geral, eu acho que ele caracteriza muito bem, ele dá background da história entre a evolução da história, eu acho bem bacana como o George Martin escreve. Sim, é um livro bem completo, eu acho realmente difícil. Eu fico com um certo receio de virar mais pela densidade da história, não tanto pelo tecnicismo, pela coisa, porque eu viraria facilmente. Eu gosto bastante do universo, eu gosto bastante da maneira, mas pra mim eu fico um pouco confuso por ter muito personagem, muito ponto de vista, então isso me confunde um pouco. Vou virar, no caso, vou colocar, né, vou bater o martelo, tipo, vira ou não viraria? Então, eu vou virar, no caso, por tudo isso, porém acredito que vai me dar um pouco de trabalho mais por um limitante meu de ter essa dificuldade no quesito, virou um capítulo, já tem que mudar a chave Não, inteira, porque agora, na verdade, é uma mulher contando, agora é uma criança, agora é um velho caduco, não sei o quê. é, Então, e, como estudo, maravilhoso, como entretenimento, com certeza, uma galera curte pra caramba, só que não é um entretenimento tão simples, simples né? caso você queira realmente aprofundar na É um imersão da calhamaço, né, história, Rafa? mas com certeza. A gente viu, as letras são pequenas, o livro tem mais de 500 páginas, é, e tem muito isso que você comentou, né? Como ele faz muito personagens, né? Tem personagens que às vezes você não vai se identificar, né? E aí eu me pegava algumas vezes lendo e falava, putz, capítulo dessa, dessa personagem de novo, né? E aí você lê páginas e páginas de um personagem que você não curte muito, né? Mas eu acho que ele faz direito, porque ele tá caracterizando o personagem, né? A técnica em si ainda ela tá sendo aplicada, mas infelizmente é para um personagem que você não tá muito envolvido, né? Agora, em relação à questão de muitos personagens em si, né, é uma coisa que ajuda, que pelo menos na edição da lei aqui, imagino que a da Companhia das Letras também tem, é que no final ele coloca aqui, né, é, o emblema da casa, o título da casa, né, das facções, vamos dizer assim, e os personagens que estão ali associados a ela, linkados a ela. Então, assim, para você que tá perdido, querendo ou não, dá uma recorrida lá atrás, lá, que vai te ajudar a lembrar quem é quem, né? Então, pessoal, se você chegar até aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E coloque aqui nos comentários, você viraria, não viraria? Você gosta de Game of Thrones? Por acaso você assistiu a série, tá pensando em começar o livro? Começou o livro e fica com receio se você vai assistir uma série de uma história que ainda não terminou? Deixe aqui nos comentários se você viraria ou não viraria, se você gosta ou se você não gosta. E também se você é escritor e escritora, tem a sua primeira história, tem o seu primeiro conto e gostaria que a gente desse a nossa opinião, daqueles que não sabem muito, mas quer agregar no que pode agregar, deixa aqui, a gente tem um formzinho aqui embaixo, é só colocar, mandar pra gente, que com certeza você aparece, beleza? Então, Bora ler. bora ler.